Olá galera, meu nome é Bruno Silviano, esse é mais um vídeo do canal Não Basta Ser Cristão, tem que pensar. Você que acompanha esse canal sabe que todo dia eu sorteio uma frase que vai ser o tema do dia. E vamos a ela, é uma frase que eu gostei muito porque é uma coisa que eu já conversei com muita gente e eu espero que ao terminar esse vídeo você possa vivê-la. Não tente colocar barreiras para se achegar a Deus, porque Jesus morreu na cruz para acabar com todas elas. Eu sei que alguns de vocês que estão me assistindo, botam diversos motivos para vocês não se achegarem a Deus. Como se Deus fosse rejeitá-los, como se Deus não os amasse, como se vocês não pudessem se achegar a Ele, que vocês têm que melhorar algo antes de se achegar a Ele, como se vocês tivessem que mudar algo, como se vocês tivessem que cumprir um determinado rito religioso para finalmente poder se achegar a Ele. E a verdade é que muitas vezes vocês pensam assim, a culpa é nossa, de nós cristãos. Porque nós em nossas igrejas somos muito mais exigentes para aceitarmos as pessoas do que Jesus é. Essa que é a verdade, do que Deus é. Porque normalmente as pessoas às vezes para participarem de uma igreja e se sentirem aceitas nessa igreja, elas têm que abandonar determinados pecados para aí sim se tornarem membros da igreja e aí sim serem batizadas e seguirem todo o rito que a igreja tem. Só que o evangelho é diferente. Jesus é bem diferente de muitas vezes as nossas igrejas. Infelizmente para nós cristãos, mas graças a Deus por isso. Porque nós temos um Deus que nos aceita exatamente como nós somos. Eu sei que tem um monte de legalista que vai ficar com raiva de mim e vai talvez até me xingar nos comentários, não importa. Mas essa é a verdade. Porque a salvação é pela graça. Então, se é pela graça, ela está disponível a todas as pessoas. Então, não importa quem você seja, você pode se chegar a Deus. A hora que você quiser, quando você quiser. Porque a gente precisa entender que quando nós nos achegamos a Deus, nós só podemos nos achegar por causa de Jesus Cristo. A gente não se achega a Deus pelo método próprio. Não é porque você fez boas ações durante a semana que você pode se achegar a Deus. Como eu falo no vídeo Confissão e Perdão, e eu recomendo que vocês vejam esse vídeo para entender o que é a graça de Deus profundamente. Embora nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas eu recomendo muito esse vídeo Confissão e Perdão, porque eu mostro claramente isso. Não importa o que você faça, você sempre vai ser um pecador. Ou melhor, até a volta de Cristo você será um pecador. Só quando Jesus voltar é que nós seremos, nosso corpo será transformado e nós teremos a incorruptibilidade. E aí finalmente nós não iremos pecar mais. Mas até lá nós estaremos pecando. Entenda, cristão não é um ser muito bom que é tão bom que Deus o aceita. Pelo contrário, o cristão é um ser podre, falho, imundo, pecador, como o mais terrível ímpio do mundo. Porque comparando a qualquer santidade, a santidade de Deus é insignificante. É como se fosse trapos de imundícia, como Paulo diz. Então, a gente está mais perto de Hitler do que de Jesus. Até um cristão convertido, ele está mais perto de ser igual a Hitler do que a de Jesus. Por quê? Porque a gente só começa a ser transformado e tudo que há de bom em nós vem através do Espírito Santo que começa a habitar em nós. Então o processo que às vezes acontece em nossas igrejas está errado. Você que não é cristão e está assistindo esse vídeo, saiba que Jesus te aceita exatamente como você está agora. Não importa se você é homossexual, não importa se você bebe, não importa se você é viciado, não importa se você está tendo uma vida que você sabe que é toda errada, não importa.
O importante é que Deus aceita você exatamente como você está. Só que Ele é tão bom que quando você se achega a Ele e você entende que você é um pecador e que você tem que mudar de vida, porque todos nós somos pecadores, cada um de nós tem um pecado que tem que ser abandonado. E aí entenda, eu não estou dizendo que você tem que viver o resto da sua vida pecando e não tentar mudar, não tentar ser um ser humano melhor. Não, não é isso. O que eu estou te dizendo é que a partir do momento que você entende que é um pecador e que você precisa de Deus e que você não quer ter mais essa vida, Deus coloca o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo começa a transformar o seu coração. E é o Espírito Santo que vai te tornar mais semelhante a Cristo do que a Hitler. Só que esse é um processo para a vida inteira. Se você é cristão e acha que não tem nenhum pecado para você lutar porque você já está num nível excelente, desculpa, mas você não se enxerga. Você é um pior do que o incrédulo. Você não tem noção de quem você é e você não passa de um soberbo. Porque não há ser humano na Terra, nesse momento que esteja vivo, que não tenha algo a melhorar e um pecado a abandonar. Todos nós temos, inclusive você que não é cristão e está vendo esse vídeo, sim, todos nós cristãos temos um pecado escondido a ser abandonado. Tem sempre algo que o Espírito Santo está nos incomodando para mudarmos e para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Então, da próxima vez que alguém falar para você que você não pode se chegar a Deus, é mentira. Jesus morreu na cruz exatamente porque não existia nada que nós pudéssemos fazer para nos achegarmos a Deus. Se houvesse outra forma de nós nos achegarmos a Deus sem ser através do sacrifício de Jesus na cruz, Deus era o ser mais cruel do universo. Porque ele fez Jesus sofrer o que ele sofreu de forma injusta, porque Jesus era um inocente que escolheu morrer pelos pecadores, e mesmo assim Deus concordou, e havia outra forma de Deus fazer isso. Deus é injusto, Deus é mau, Deus é o diabo. Mas porque Deus é amor, porque Deus é bom e porque Ele te ama, Ele enviou Jesus para rasgar o véu do templo e para quebrar todas as barreiras que existam para você se chegar a Deus. Você não precisa do pastor para se chegar a Deus. Você não precisa do padre para se chegar a Deus. Você não precisa do papa. Você não precisa de mim para se chegar a Deus. Você pode entrar agora no seu quarto e orar que Deus vai te ouvir com o maior prazer. Então, da próxima vez que você estiver em pecado, porque você sempre vai estar em pecado, da próxima vez que você pensar em entrar na presença de Deus e ouvir aquela vozinha dizendo: como assim você vai orar? Você fez tal coisa. Como assim você vai entrar na presença de Deus? Você acha que Deus vai te ouvir? Você, um pecador desse? Eu tenho uma novidade para você. Sim, Ele vai ouvir. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. E essa é uma das maiores mentiras que Satanás diz para nós. E muitos de nós cristãos reproduzimos isso. E dizendo para os não cristãos isso. Como se eles tivessem que mudar primeiro para Jesus aceitá-los. Não, é o contrário. Você é aceito por Cristo, e quando você é aceito por Cristo, o Espírito Santo entra dentro de você, e quando o Espírito Santo entra dentro de você, essa verdade, quando você encontra a verdade do Evangelho, encontra aquele que é a verdade, que é Cristo, não tem como você permanecer o mesmo, não tem como você não querer ser uma pessoa melhor, não tem como você não querer ser transformado, não tem como você querer agradá-lo em tudo na sua vida. Então, pelo amor de Deus, não importa o pecado que você está cometendo hoje, entra na presença dele, se arrepende, pede perdão e pede a ele ajuda para você abandoná-lo. Entenda, como Paulo diz, a graça ela nos liberta. A graça nos libertou. Mas não é porque a graça nos libertou que a gente vai viver pecando. É o contrário, a graça nos liberta e essa liberdade é tão maravilhosa que você não precisa ser mais escravo do seu pecado. Você não precisa ser mais submisso a ele. Então, não importa a quantidade de pecados que você tenha hoje. O importante é que se você entrar na presença de Deus, Ele vai começar a trabalhar no seu coração, o Espírito Santo vai começar a agir em você. E por causa de Cristo e do Espírito Santo agindo em você, você vai se tornar uma pessoa melhor.
A cada dia você vai se tornar menos pecador, mas você vai continuar sendo um pecador. Então você é um cristão e está desviado, você pecou. Eu odeio esse nome, desviado. Mas, enfim, você sabe o que significa. Você está distante de Deus e está vendo esse vídeo não chegou a você por acaso, é Deus dizendo para você: filho, eu estou aqui de braços abertos esperando. Lembra da passagem do filho pródigo? Sabe o que eu acho lindo naquela passagem? Porque o filho chega imundo na casa do pai, porque ele estava cuidando de porcos. Então ele foi viajar, ele não tinha dinheiro e provavelmente ele chegou imundo na casa do pai, provavelmente maltrapilho. Pensa num mendigo na sua cidade. Provavelmente é mais ou menos assim como estava o filho pródigo. E quando ele chega, o pai não fala: aham, né? Você aprontou, não. Agora você vai voltar, você vai embora. Você só volta aqui quando você tiver um emprego. Você só volta aqui quando eu tiver certeza que você largou a bebida, que você não está fumando. Ah, você estava pegando geral, né? Agora que você está sem dinheiro, você quer voltar? Ah, não é assim não. Primeiro você tem que se acertar a sua vida. Larga esse namoro que você está tendo vida sexualmente ativa. Vai lá, casa no papel. Vai lá, deixa de ser adúltero. Não. O pai não fez nada disso. O pai foi correndo abraçá-lo. E foi lá e recebeu o filho com muito amor. E é interessante que quando o pai recebe o filho, ele começa a mudar o filho. Ele fala: tragam as melhores vestes para ele. Botem um anel no dedo dele. Tragam os calçados. Vamos fazer uma festa para comemorar, porque ele voltou. E eu sei que tem um monte de filho mais velho aí, como o da parábola, que tá com raivinha de mim, porque tá falando: como assim, que absurdo, que as pessoas não têm que se acertar antes de se chegarem a Cristo. É, que nem você é igual o filho mais velho da parábola, que ele ficou do lado de fora da festa, lamentando, porque o pai não está te dando as coisas que você é digno de receber, e está dando para esse filho que é indigno, porque é o que ele está fazendo agora. Afinal, você está há tantos anos na igreja, você faz tantas coisas para Deus, né? E como é que Deus pode aceitar você da mesma forma que ele aceita esse outro pecador imundo que está do seu lado, e você está imaginando agora, e você está pensando nele? Como é que Deus pode aceitar os homossexuais? Como é que Deus pode aceitar os adúlteros? E por aí vai. Porque são esses dois pecados que a igreja evangélica combate, né? São os únicos pecados que a igreja evangélica combate. São os homossexuais e o adultério. Só. São as únicas coisas que escandalizam a gente. O fato da bancada evangélica votar a favor do Temer não escandaliza ninguém. Para não investigar um presidente que claramente, aparentemente, está envolvido com corrupção. A bancada evangélica votar contra isso não é um problema. Mas se a bancada evangélica não se levantar contra os homossexuais, meu Deus, que absurdo. Sabe por que isso? Porque nós achamos que somos melhores que eles. Sabe o que eu tenho que te dizer? Você que está me assistindo, você não é melhor do que o pior pecador que você conhece. Não importa o tempo que você é cristão. E se você pensa que é melhor, é porque você ainda não entendeu o que é a graça de Deus e do quanto você realmente precisa de Cristo. Porque Cristo veio exatamente para aceitar todas as pessoas, não importa o pecado que elas tenham. E aí, quando ele aceita essas pessoas e elas entram na casa do Pai, o Espírito Santo começa a entrar nelas. É o Espírito Santo que começa a transformá-las. É interessante que a Bíblia não diz em nenhum lugar que nós cristãos devemos transformar os outros. Não cabe a nós realizar a transformação dos outros. Graças a Deus a conversão é feita pelo Espírito Santo. Porque senão a gente acharia que nós que temos que transformar as outras pessoas. Não, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que mostrar para elas a verdade. A gente tem que mostrar para elas o caminho de Cristo. Cara, aponta as pessoas para Cristo. Porque quanto mais elas conhecerem a Cristo, mais elas se conhecerão e mais elas próprias saberão que elas precisam mudar. A gente precisa mudar o que está acontecendo na igreja evangélica. Esse negócio de que as pessoas têm que melhorar primeiro antes de virem para a igreja. Não, é o contrário. Cara, vá até Cristo. Leia a palavra, ore, que é assim que você vai se tornar um ser humano melhor.
Não importa quem você seja, a partir do momento que você aceitou a Cristo, você está salvo. Agora, a comprovação de que realmente você está salvo é que a cada dia você vai buscar ser melhor. Não importa o pecado que você tenha, você vai começar a abandoná-lo. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você e isso começa a te incomodar. Se você vivia uma vida sexual que não agradava a Deus, isso começa a te incomodar. E você começa a ler a palavra, a entender como Deus pensa a respeito do sexo, como Deus pensa a respeito do relacionamento amoroso, como Deus pensa a respeito do casamento, e você fala, cara, que desperdício que eu estou fazendo. Olha como o plano de Deus é muito melhor. E aí você abandona o pecado. Se você era mentiroso, Deus começa a te mostrar como é muito melhor você viver na verdade. Se você roubava, se você adulterava, não importa o pecado que seja que você tenha. Não importa. O importante é que quanto mais você conhecer a Cristo, mais você conhecer o amor dele, mais que você conhecer a graça dele, mais você vai se tornar apaixonado por ele. E mais você vai querer abandonar o seu pecado. Porque quando você está preocupado em viver para Deus, você não tem tempo para pecar. Essa que é a verdade. Então, como o nome desse canal diz, não basta ser cristão, tem que pensar. Então, da próxima vez que vier à sua mente esse pensamento de que eu não sou digno de entrar na presença de Deus, sabe qual é o perigo desse pensamento? É que se você acha que no momento você não é digno, você acha que existe alguma coisa que você possa fazer sozinho para que se torne digno. E aí você está jogando o sacrifício de Jesus na cruz no lixo, e você está jogando a graça de Deus no lixo, e aí você não tem a salvação. Esse é um pensamento muito perigoso, achar que você pode ser digno de alcançar. Então você achar que você é indigno de estar na presença de Deus, essa é a maior verdade que existe. Não existe uma pessoa na Terra hoje que seja digna de estar na presença de Deus. Essa semana morreu Billy Graham, o maior evangelista desse século, da contemporaneidade. Mas nem Billy Graham era digno de entrar na presença de Deus. Ele só podia entrar porque Jesus morreu na cruz para acabar com qualquer barreira que existisse para entrar na presença dele. Então, da próxima vez que Satanás vier te acusar e vier te falar isso, cara, repreende essa voz e fala, não, Deus me aceita exatamente como eu estou agora, mas Ele me ama tanto que Ele vai me ajudar a ser um ser humano melhor. E fazendo assim, não deixando de entrar na presença de Deus, você cada dia estará mais próximo do que Deus te criou para ser. Cada dia você será mais semelhante a Cristo, porque foi para isso que Ele te criou. E esse é o plano que Ele tem para você. Então, minha oração é que essa palavra entre profundamente no seu coração, ao ponto que agora você não tenha mais desculpas para não entrar no seu quarto e não orar e não falar com Deus. Tem uma frase que eu tive com uma experiência alguns anos atrás, não vou contar a experiência agora toda, mas o fato é que tem uma frase que me marcou muito. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o certo e não faz, peca. E a frase é: quem deixa de fazer o certo porque fez o errado, peca 2 vezes. Porque no passado você já pecou, correto? Sabe esse pecado aí que você está botando na frente, que você diz, eu não posso entrar na presença de Deus por causa desse pecado? Então, você já cometeu, não cometeu? Você pode fazer algo para não cometê-lo no passado? Não, né? Aí o que era o certo você fazer? Entrar na presença de Deus, orar, ler a Bíblia, são coisas certas a serem feitas, correto? Mas porque você fez algo errado, você não quer fazer o certo. Então, porque você tem determinado pecado, você não quer ler a Bíblia, você não quer orar, você não quer ir para a igreja, você não quer adorar, você não quer fazer um monte de coisa, você não quer cumprir o seu ministério, você não quer cumprir o seu chamado, só porque você pecou. Então, o pecado que você cometeu ali está te fazendo pecar novamente. Porque aquele que sabe que deve fazer o certo e não faz, nisso peca.
Então, Satanás, quando ele quer nos derrubar, sabe o que ele faz? Ele tenta, até que a gente cai. Aí a gente caiu, ele nos acusa, para que a gente não venha fazer o certo. E aí a gente continua pecando. Então abandone o pecado. Sim, lute contra o pecado que você cometeu no seu passado. Você não pode se acomodar nele. Entenda o que eu estou te dizendo. Deus te aceita com esse pecado. Mas Ele não quer que você se acomode nele. Tanto que se incomoda o seu coração e você quer mudar. Se não incomodasse seu coração, é que você devia estar preocupado. Porque se você tem um pecado que você já se acostumou e isso não incomoda o teu coração, é porque você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Agora, se isso está te incomodando, é porque o Espírito Santo está falando no teu coração: meu filho, você pode ser um ser humano melhor. Abandona esse pecado. E não é um pai assim: se você não abandonar esse pecado, eu vou te jogar na rua. Não é assim. É: filho, vamos lá, deixa eu te ajudar a abandonar esse pecado. Eu sei que é difícil, eu sei que tua carne grita por ele, mas eu posso te ajudar. Mas mesmo enquanto você ainda não está com forças para conseguir abandoná-lo, não deixe de fazer o certo que eu te chamei para fazer. Não deixe de cumprir o ministério que eu tenho para você. Não deixe de viver todos os planos que eu tenho para a tua vida. Porque aquele que sabe que deve fazer o certo e não faz, nisso peca. E quem deixa de fazer o certo porque pecou, está pecando 2 vezes. Então, por favor, não levante uma barreira para entrar na presença de Deus. Jesus morreu por todos os seus pecados, inclusive todos os que você ainda vai cometer na sua vida, para que você pudesse, nesse momento, quando acabasse esse vídeo, entrar na presença de Deus com confiança, confiando no sacrifício de Jesus e não nos seus méritos. E aí você possa entrar na presença de Deus, nem que seja simplesmente para dizer: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. E são esses que entram, saem justificados da presença de Deus. Então, se entregue totalmente a Ele. Derrube todas as barreiras que Satanás está levantando. Porque por causa do sacrifício de Jesus na cruz, não há mais barreiras para você entrar na presença de Deus. Então, como eu sempre falo, vai para o teu quarto agora. Deus está louco te esperando. Não importa se você está maltrapilho, se você está imundo, se você está fedendo. O Pai está de braços abertos te esperando para te receber e começar a te transformar, colocando uma veste nova em você, um anel de autoridade, sandália nos seus pés. Ele quer purificar a sua vida. Mas para isso, você precisa chegar a Ele, imundo do jeito que você está. Porque é assim que Ele te ama. E por isso que meu versículo favorito da Bíblia é: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Porque pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele sabe que você é um pecador, mas isso não impediu Ele de morrer na cruz por você. Porque Ele morreu na cruz por você exatamente porque Ele sabia que sozinho você nunca seria santo. Então, abandone todas as barreiras. Derruba agora. A graça veio para isso, para derrubar todas as barreiras que nos impediam de nos chegarmos a Deus. Então entra no teu quarto e vai orar. Vai ler a palavra. Vai louvar o teu Deus. Esse Deus que te ama tanto, que é capaz de te aceitar do jeitinho que você está. Mas Ele te ama tanto que Ele vai te transformar num ser humano melhor, através do Espírito Santo que Ele vai colocar dentro de você. Então fica na paz e vai para o teu quarto desfrutar desse amor. Tá bom? Que Deus te abençoe.